Bate-papo. Papo do dia, Moisés, ele é a nossa cara. Já ganhei presente Eu também. Inclusive, tô abrindo aqui ao vivo porque eu sou dessas. para organizar mais. Exatamente. Ah, que A beleza. Cris, da House Tips, que inclusive é parceira do Papos de Mulher, nos ajuda a colocar ordem na casa e, por consequência, ordem na vida. E está aqui conosco neste momento de retomada das aulas. Cris, bom dia. Bom dia. Cris, eu brincava antes aqui com o Moisés de que quando a gente vai voltar com o ano letivo, é que daí que parece que o ano tá começando, né? Aí tem roupa de criança pra organizar, roupa que não serve mais, material do ano passado, material desse ano. Por onde começa? Não sabe por onde começar, né? E a bagunça só aumenta. Isso aí! Porque a gente fala assim, ó, isso aqui eu vou ver depois. E quando que será o depois? Eu acho que no último dia, antes de começar as aulas, a maioria das mães se vê no desespero e começa a procurar o uniforme. E aí vê que o filho cresceu, que não serve mais. Tem que ir na papelaria comprar o caderno, porque não tem. E aí se sente numa loucura. Por que eu não fiz antes? Daí eu sempre aconselho para as minhas clientes e seguidoras, tira uma semana antes, faz o checklist, que eu bato muito em cima dessa tecla, anota tudo que precisa ser feito para não chegar na segunda véspera do início das aulas e ter esquecido alguma coisa. Parece que quando a gente não passa por um perrengue assim na hora de organizar e deixa para a última hora, a gente não faz, né, Ali? Mas também existe uma espécie de pessoa com a qual eu às vezes me identifico, que começa a organização muito cedo, sabe? A lista de material escolar precisa disso, precisa de lençol quando é escolinha, precisa daquilo. Só que vai deixando e quando vê, tem coisas ainda para colocar em ordem, tá chegando o dia da escolinha, sobrou material do ano passado, mas que não vai ser reutilizado, sobrou lápis, sobrou caderno, mas não vai para esse ano escolar, né? O que eu faço com esse material? Guarda, se a criança também usa em casa, faz um cantinho para ela fazer as atividades em casa, ou guarda numa caixa organizadora para usar durante o ano, ou até doa, se você acha que não faz mais sentido manter em casa, doa para uma criança que, com certeza, tem muitas crianças que não tem nenhum lápis para usar na escola, passa adiante, não deixa jogado em casa num canto sem nenhum motivo. Claro. Cris, vamos tentar aqui fazer um desenho para a nossa audiência e para quem nunca se aventurou, para quem, por exemplo, te contrata ou contrata algum personal organizer, quanto tempo que demora para você colocar em ordem, para você deixar tudo em dia, um ambiente, por exemplo, que é o quartinho da criança, aquele ambiente que é um escritório infantil ali, que é ali que ela brinca, é ali que ela desenha, é ali que ela faz o tema de casa. Tu consegue organizar isso tudo numa tarde, por exemplo? Eu consigo organizar em um dia, sim. Depende. O que mais demora são as dobras. Se a criança normalmente não tem muita roupa, a gente coloca, então, em cabides, faz as dobras específicas que precisam ser feitas e a gente organiza o restante do quartinho. Em meio-dia, em 6 horas, com certeza a gente consegue deixar organizado o quartinho da criança. Agora o Moisés faz uma pergunta que me lembra de uma pauta extremamente importante, que é: aonde a gente deixa tudo isso da criança, né? Como é que a gente organiza uma casa com criança pequena, que vai ter volta para a escola, então a rotina da casa muda, mas tem brinquedo, tem o escritório infantil, que diz Moisés, adorei, viu, Moisés? Escritório da criança, achei incrível. É, um escritóriozinho infantil. Agora, Aline, por que eu pedi, e daí depois continua, por que eu pedi em relação ao horário? A gente fica se cobrando, e eu penso que a maioria das pessoas, principalmente as mulheres, que organizam muito mais do que os homens, eu acho que são poucos homens que ajudam a organizar. Eu vou perder 2, 3 dias, eu vou ter que investir aqui 3 dias. Não é todo esse tempo. Naquilo. Exatamente, vai lá, te concentra, pede uma ajuda, você consegue organizar rapidamente o ambiente. Sim, se colocar à disposição para fazer aquilo, né? Por que eu faço essa pergunta do espaço? Porque como que eu organizo a casa? Eu tenho que ter um espaço delimitado para criança? Ou os cestos de organização vão me ajudar? Como é que eu faço essa jogada entre brinquedo, mochila, volta às aulas, material escolar, escritório da criança, por exemplo? Um dos principais pontos na organização, você tem que definir um lugar. Ver com a criança aonde realmente faz sentido a gente manter a mochila, colocar um ganchinho onde ela vai botar a mochila de volta, ter umas caixinhas onde vai ficar o material escolar ou ter um cantinho só com os brinquedos. E aí não adianta somente eu dizer, não, ali é o lugar. Não.
a gente tem que entrar num consenso entre a criança. Será que faz sentido realmente manter aqui embaixo? Não vai colocar um brinquedo lá no alto se a criança apenas tem 5 anos. Tem que colocar, então, a criança ter fácil acesso às coisas que ela vai usar. Ao alcance dos olhos e das mãos. Isso. É interessante, né, Cris? Porque numa casa grande parece que tudo é mais fácil organizar. Tu tem mais ambientes para deixar tudo jogado. Mas na hora de organizar e decidir onde é que tu vai organizar o lugarzinho da criança, ou ela vai ficar aqui nesse ponto da sala, ou aqui no quarto, é mais fácil. Agora, e num apartamento pequeno, por exemplo? Como é que tu faz para deixar tudo aconchegante, aquele cantinho da criança que não vai desorganizar, que não vai ser atrapalhativo no ambiente? Pois é, a gente vai organizar. Muitas vezes a gente pensa que aruma, né? Como eu já disse, que organizar é diferente de arrumar. As pessoas arrumam e colocam sem nenhum motivo. Quando a gente organiza, a gente define o lugar, coloca ali certinho e quando no final a gente vê que ainda sobra espaço. Daí a mãe ainda fica feliz que pode comprar mais uma coisa para colocar ali dentro daquele quartinho. Mesmo que ele foi pequeno, mas a gente organiza. É a mesma coisa se você colocar um monte de coisa numa caixa. Se você começar a organizar ela uma do ladinho da outra, você vai ver que no final a caixa vai sobrar espaço. E assim é no quarto, é no cômodo, é na casa toda. A Cris, uma vez eu perguntei pra Cris sobre quando a gente faz, vai lá, porque toda estação tu tem que trocar as roupas ali da criança, né? Sim. Tem o que serve, tem o que não serve, tem a surpresa, você vai vestir, não entra mais. E aí tá, isso aqui eu vou guardar, isso aqui eu vou doar pra alguém, isso aqui eu vou vender. E aí eu disse pra Cris, às vezes eu faço isso lá em casa, mas aquilo que eu decidi doar vai migrando, sabe? Migra do quarto para outro cômodo, vai conhecendo os cômodos da casa, aquela malinha. Tu não faz o desapego. Eu demoro um pouquinho o ritual, não nem é pelo desapego, é o ritual, assim, tá, tirei desse quarto, mas vou deixar aqui um pouquinho, sabe? E aí a Cris dizia exatamente isso, que organizar é diferente de arrumar, porque daí eu olhava pro quarto, tava arrumado, mas e o resto, né? Não tinha uma organização. E isso é importante, né, Cris? Considerar que, tá, qual o desfecho, tirar daqui e colocar ali não vai resolver. Não. Tem que ter uma lógica, tem que ter um sentido de você guardar aquela coisa, de você organizar aquela coisa. E aí, depois de organizado, aí sim você vai arrumar, porque aí você só precisa manter, porque daí cada coisa vai ter o seu lugar, e aí você tirou aquela blusa, você vai saber que aquela coisa tem que voltar lá para aquele lugar, você vai arrumando, guardando ela, e não precisa fazer a organização em si. Deixa eu tentar criar uma lógica aqui em relação eu acho que a maioria dos pais que tem uma criança pequena, que ela vai ter um roupeiro ali de 4 ou 5 portas, geralmente são 4 portas, daqui a pouco mais um cômodo. O que é interessante em relação às roupas? A Aline falou em separar por estação. Tu, naquele ambiente que ele é de mais fácil acesso, tu organizar, não, roupas de verão, deixo aqui, roupas de inverno, deixo ali. Ou tu vai trocando e deixa onde é mais acessível. Vai trocando do verão para o inverno depois. Como é que faz isso, Cris? Depende do tamanho do roupeiro. Se eu tiver, espaço para acomodar todas as roupas, eu deixo tudo. Mas normalmente a gente tem que fazer a troca de estação, né? Que é aquela roupa que inverno vai para cima, verão hoje, agora vai para baixo. Perfeito. E aí eu sempre digo, deixar na altura dos olhos. Para criança, a gente tem que se atentar mais ainda, baixar mais ainda, porque elas são mais baixinhas, depende do tamanho da criança. E deixar a altura para elas mesmas se pegar, porque senão elas vão ficar dependentes de nós. E é o que a gente não quer, né? Que elas se virem e peguem as coisas sozinhas. E com as colmeias que eu te dei, elas vão tirar da casinha aquela cueca, aquela blusinha, e não vão bagunçar o restante. Então, a organização vai se manter. E sabe onde guardar depois, né? Porque às vezes a gente fala pra criança que ela não guardou as coisas, mas ela nem sabe o que fazer com aquilo ali, né? Ela não sabe onde colocar. Tanto que a gente poderia usar como referência as escolinhas, que tem os ganchos das mochilas ao alcance das crianças, né? Mas em casa a gente quer colocar nas alturas. A conta que não fecha. E na escola ali tem um nicho e o próprio aluno geralmente organiza no nicho dele. Onde ele coloca o chinelinho, onde ele coloca, enfim, o material, a roupa que tá suja. É nicho que fala, né? Um nicho, né? É um nicho. Sim. Cris, a gente não pode deixar você vir no estúdio e ir embora sem te perguntar sobre potes. Potes, o que a gente faz com potes e tampas? Tampas que não tem potes, potes que não tem tampas. Eu duvido que alguém aqui diga, não, meu armário é 100%, todo pote tem uma tampa. Tua casa é? Eu sou o rei de olhar para aquele gavetão dos potes plásticos ali. E eu atiro ali dentro. Atiro um dentro do outro. Vou dar uma coloca. Outra coisa, né? Quem nunca guardou aquele pote que sabe? Eu vou reutilizar esse pote? Não vai.
É, muito Mas difícil. a gente dá uma lavadinha. Ou guarda. coloca ele no fundo já sabendo que tu não vai É. usar mais, Mas né? coloca ali. É. Por que a gente faz isso? Será que a NASA seria capaz de entender? Aline, é o que tu falaste há pouco, é o desapego. A gente não consegue se Vou colocar desapegar. aqui. É. Ah, essa garrafa de suco, olha aqui, daria pra fazer alguma coisa. Vou guardar. Pra quê, gente? Não vai. Mas enfim, o que a gente faz com isso tudo? Enquanto que a gente tem espaço, a gente mantém. Mas quando não tem mais espaço, a gente tem que começar a desapegar. Pegar e guardar tampa com pote, porque senão você vai perder tempo procurando a tampa, ou quando vê nem vai encontrar. E se você pegar uma manhã e sentar e organizar os potes, você verá que vão sobrar potes sem tampa, vão Meu sobrar Deus. tampas sem pote. Com certeza. Eu sempre digo que as meias que somem reencarnam em forma de tampa de pote. Ô, Cris, mas Provavelmente, lá em casa. Aliás, elas estão todas lá em casa. deixa eu entender uma coisa. Guardar o pote com a tampa? Isso mesmo. Pra não colocar. Eu sou o rei de guardar um pote dentro do outro. Tu é da família do Moisés, do Daniel Bortolini, com certeza. Eu falo, pra que Eu fez boto tampão, dentro- meu filho? Eu Cadê ganho a tampa? espaço, eu fico orgulhoso. Eu É. falo aqui, ganhei espaço, coloquei um dentro do outro, e E daí a- tu não acha o escondido. Isso, e a tampa também. Ah, isso é não. coisa de homem. Eu acho. Isso é coisa de homem. Não, porque depois tu não acha a tampa. E a gente só usa 1/3 dos potes, quem sabe? Nem isso. É verdade. E Cris. Isso é verdade. É, Isso realmente. Olha, pra que ter tanto pote, gente? Exato. Aline, tu sabe que quando a gente começa a colocar 3 potes num grande, daqui a pouco tu coloca mais 2 naquele grandão, é porque tu é um super consumista, né? Tu é desse tipo de gente. Não sou desse tipo de gente. É que a minha mãe adora dar pote pra mim. Mas daí é pote bom que eu sei. Ótimo. É pote bom. Não, eu tô falando daquele potinho que era descartável, né, gente? Que eu A guardo. dona Elaine chega assim, Moi, Não, tem mais eu- um pote da Tupper É, pra a ti. dona Elaine. Eu não tô falando desse tipo de pote. Meu pote é bem mais singelo, né? Mas acho que a Cris também toca num assunto que é importante em todas as esferas. Desde o material escolar, a roupa das crianças, tudo, né? De modo geral, a gente guarda ou, enfim, tem mais do que vai usar, né? Com certeza. Pote, enfim, panela. A roupa também, né, Aline? Roupa a Roupa gente tem também, muita roupa, né? também. Roupa, eu sou mais consciente com isso. Eu realmente tenho aquilo que a gente usa. Sim. Mas entendo que sim, tem mais. A gente Ah, guarda não, mais. Aline, tu vem todo dia com um monte de roupa Mas que eu diferente uso aqui. tudo. Não, para. Não, Tu tem eu um sou monte de eu sou roupa, não vem muito- com esse papo eu furado. sou muito consciente, assim, né? Mas com pote eu sou mais. Mas não é meu. O pote não é a qualidade do pote do Moi. É aquele pote mais singelo que a gente guarda, né? Que legal. Ordem, guarda pra ti essa frase. É diferente de arrumar. Entendi. Arrumar Sim, e ordem são coisas distintas. tá bueno. Cris, deixa aí tuas redes sociais pro pessoal te seguir, ter mais dicas e também acesso a esses produtos, viu, Moisés? A Sim. Cris, da marca House Tips, a Cris, o que tu achou da minha pronúncia? Ótima. É que eu treinei bastante. A Cris tem pra vender, viu? Inclusive, nós vamos ter sorteio. Cris, o que é isso que nós vamos sortear pra nossa audiência nos próximos dias? É o kit de viagem para quem vai aproveitar o feriadão de carnaval. Opa. São 3 sensacional. packs, 3 necessaire, com checklist e com canetão. Olha só. Não, Moisés, isso aqui não é a tua cara pra fazer a viagem. Tá? Daqui a pouco a gente vai orientar a nossa... E daí vai dentro da mala ou Vai isso- Dentro da mala. dentro da mala? Pronto, viu só? Nossa. A gente vai orientar a audiência daqui a pouquinho no Bah, que sorteio. qualidade, Cris, redes sociais e contatos. É House Tips Cris. Telefone, posso passar? Claro, deve. 51998 39 9111. Tá a fim de organizar o quarto da criança, tá a fim de organizar a sala, o roupeiro, o banheiro. Banheiro é lugar de bagunça, hein? Nossa. Bah, vamos organizar os banheiros aí, gente. Só fazer contato com a Cris House-Tip. Cris, muito bom falar contigo. Eu que agradeço, obrigada. Ótimo dia, 9h06, 23,7 a temperatura. Independente Notícias, voltamos logo mais.